E aí pessoal, belezinha? Aqui é o professor Juvan em mais uma revisão em parceria aí com a escola FlexComp para o JCAD. Então eu vou estar revisando com vocês agora a nossa segunda aula, onde nós demos introdução a alguns comandos, né, básicos do AutoCAD. Podemos dizer que são comandos de introdução, comandos base. Por que comandos base e comandos de introdução? Porque a partir desses comandos você consegue migrar para outros mais complexos e eu posso garantir que com esses comandos você consegue criar aí quase que 90% dos desenhos 2D que você trabalha no AutoCAD. É claro que você teria mais trabalho se você não conhecesse outros comandos e assim por diante, mas por isso que são chamados de base, porque com esses aqui você já está aí metade do caminho andado, certo? Então vamos lá, alguns comandos você não precisa clicar em lugar nenhum, eles já estão disponíveis direto no mouse de vocês, então não tem muito o que explicar deles. Se você olhar, por exemplo, para o seu mouse, você vai encontrar aí alguns comandos que já estão disponíveis na sua mão, como por exemplo o clique da mão esquerda, o clique do dedo esquerdo, o clique do dedo direito, ou clique botão esquerdo, clique botão direito, e você tem também a rodinha aí no meio do mouse que chamamos de scroll. Então você tem três botões aí no AutoCAD, um clique esquerdo, um clique direito, e você tem o scroll do mouse, a rodinha do mouse. E na rodinha do mouse você tem um clique também. Então podemos dizer que na mão direita ou esquerda, se você for canhoto, você tem aí quatro botões de acionamento do AutoCAD, correto? Na maioria dos computadores, na maioria dos CADs, o pessoal costuma configurar o botão direito do mouse para ser o Enter. Então, se caso o botão direito for o Enter, você já sabe que você clicando no botão direito, você aciona o botão Enter do AutoCAD, que automaticamente aciona algum comando que você passou para ele. Se o botão direito não for o Enter, ele vai abrir uma janelinha de menu de copiar, colar e assim por diante, tá? Como aqui o meu é o Enter, eu não vou estar mostrando para vocês o outro método, mas não tem muita diferença, tá bom? A diferença é que não vai dar Enter com o botão direito do mouse, só, o resto vai ser tudo igual. O botão esquerdo é o botão de seleção, é o botão em que a gente mais vai usar, certo? E antes de começar a selecionar, você pode olhar na tela do seu AutoCAD e aí você vai ver que toda vez que o seu cursor tiver com essa cruz e um quadradinho desenhado no meio dela, quer dizer que você, além de não ter nenhum comando acionado, o AutoCAD está esperando uma seleção. Se você clica e solta, clica e solta, certo? Você tem duas opções de seleção. Observe que o meu cursor já mudou. Ele ficou uma cruz sem o quadrado no meio da cruz. Se eu puxo essa cruz para o lado direito, para baixo ou para cima, eu tenho uma seleção aberta. Observe que o quadrado ou retângulo criado em torno de qualquer objeto que fosse, ele é fechado. Alguns computadores ele fica preenchido como um azul bem clarinho. E essa seleção azul, essa seleção fechada, nós falamos que é o tipo de seleção apenas no que aborda o desenho, ou aquilo que cobre, aquilo que abrange o desenho. Já já eu mostro o que significa isso, tá? Já se eu puxo para o lado esquerdo, observe que a seleção em alguns vai ficar o fundo meio verde, um verde bem clarinho. A minha seleção ela está um quadrado aberto, um retângulo aberto, ele está seccionado. Esse tipo de seleção podemos falar que é a seleção de tudo aquilo que toca. Então, para o lado direito, o que aborda, o que abrange, o que toca. Qual a diferença? Então, se eu tiver aí alguns objetos na tela, certo, de inúmeros tamanhos, podemos dizer assim que a seleção do lado, deixa eu puxar aqui assim, do lado esquerda para direita, o AutoCAD ele vai selecionar apenas aquilo que tiver dentro do retângulo, certo? Observe que esse círculo maior e o círculo da ponta, eles não vão ser selecionados. Ah lá, só selecionou os dois. Por quê? Deixa eu só mudar um negócio aqui que aí a gente vai ficar mais parecido, né? Eu vou só mudar aqui na parte de seleção. Visual Effect aqui e tal. Vamos colocar um pouquinho mais de... Aí, beleza. Que aí vocês vão conseguir me entender um pouquinho melhor. Aí, beleza. Então, o seu que está azul aí, pode ver que só o que está dentro do quadrado foi selecionado. O que tocou na minha seleção, ele não foi selecionado. Por mais que falte um pouquinho para tocar, ó, ele não seleciona. A seleção verde já é diferente disso, ele não precisa que abranja, eu preciso apenas que toque. Observe que apesar do pequenininho estar sendo quase que encorpado inteiro, os outros estão apenas sendo tocados.
pela linha de seleção, e mesmo assim ele seleciona todos. Então eu tenho a seleção que abrange, a seleção que toca, certo? Apenas com um clique, eu abro janelas. Clico para iniciar uma, clico para fechar ela. Clico para iniciar outra, clico para fechar ela. Tem o clique segura, você clica e segura e o AutoCAD cria esse tipo de seleção, que é para você desviar de alguns objetos durante a sua seleção e pegar outros, tá? Eu evito usar porque acaba pegando um hábito ruim com outros comandos que não fica legal clicar e segurar, tá bom? Então evite usar esse tipo de seleção, use só quando realmente você precisar, tudo bem? Então você já aprendeu a clicar e clica, segura, clica e clica, certo? Dois tipos de seleção diferentes, o que aborda e o que toca. E eu posso partir então para o terceiro botão do seu mouse, que é o scroll do mouse. Se você gira o scroll para frente, o AutoCAD aproxima, chamamos de zoom. Lembre-se que ele não aumenta, ele aproxima. Aumentar é você aumentar o desenho, eu não estou aumentando, eu estou apenas me aproximando dele. Giro para trás, ele se afasta. Dou 2 cliques com o scroll do mouse, o AutoCAD aproxima no geral, ele dá um zoom extend, ele estende o desenho na minha tela. Então, me afasto, 2 cliques com o scroll do mouse, beleza? Ele aproxima para mim novamente. E se eu clico e seguro o scroll do mouse, eu consigo arrastar o meu desenho de um lado para o outro. Aqui eu estou arrastando a folha de desenho, o visual do desenho, não estou movendo o desenho, ok? Então, esse comando chamamos de pan, que é o movimento da tela do desenho. Isso é bom para você desviar, né, e continuar trabalhando em algum outro canto e assim por diante. Então, clica de seleção. Você também tem o gira para frente, gira para trás, ok? E também tem o pan e os 2 cliques com a rodinha para dar o zoom extend da sua tela. Sabendo disso, você pode entender agora as configurações visuais do seu cursor. Como eu havia falado, cruz com quadrado no meio, aberto para comandos, né? Quando eu aciono um comando, ele fica cruz sem quadrado no meio. Ele pede um ponto quando for comandos de criação ou comandos de seleção, e ele fica um quadrado quando forem comandos de modificação, ou, em outras palavras, selecione o objeto, né? Então, cruz sem quadrado no meio, especifique um ponto, quadrado, selecione um objeto. Cruz com quadrado, aberto para comandos. Essa é a introdução básica para você se virar no seu AutoCAD. Anote algumas teclas aí que você vai precisar saber também do seu AutoCAD. Tecla ESC do seu teclado, tecla de fuga. Não sabe o que está acontecendo, está perdido, barrou, o AutoCAD bloqueou aí, ficou travado, não sai do lugar no comando, o comando não sai da tela e tal. Aperta a tecla ESC. Não se desespere, o ESC sempre vai te salvar nessa questão aí, tá bom? E a tecla Enter do seu teclado. Evite usar Backspace, tá? A tecla de espaço, utilize bastante a tecla Enter. A tecla Enter deve ser acionada toda vez que você quiser dar continuidade em um comando ou acionar um comando. Se eu digitar a letra L no meu AutoCAD, eu não posso só digitar a letra L e achar que o AutoCAD vai acionar algum comando. Eu tenho que digitar L e apertar a tecla Enter. Automaticamente o AutoCAD manda a informação da linha de comando para o AutoCAD e aí eu começo a trabalhar com a linha Line, o comando Line, ok? Aperto a tecla ESC, ele sai do comando Line. Uma curiosidade, se eu reapertar a tecla Enter, eu não preciso repetir o comando, o último comando que eu dei. Então, se sem querer eu precisei sair de um comando e eu preciso reacioná-lo, eu não preciso digitar de novo a tecla de atalho ou clicar no botão referência. A tecla Enter, quando nenhuma letra está sendo dada ao AutoCAD, ele repete o último comando. Então, Enter, além de acionar um comando, repete o último comando. Ok? Assim como o botão direito do meu mouse. Se eu clico ele aciona o comando Line, que foi o último comando que eu acabei passando. Line, você além da letra L, encontra ele também aqui no seu ribbon, Line. O comando Line trabalha com o sistema de coordenadas básicos que nós já vimos, certo? Clico na tela, se eu digitar a tecla arroba, certo? Arroba, o AutoCAD pede uma coordenada relativa. Se eu digitar o primeiro valor 10, o AutoCAD sempre entende que o primeiro valor se refere a x, vírgula separa eixos e o próximo valor se refere a y. Então 10,0, o AutoCAD ele cria uma linha de 10 mm, deixa eu apagar esse círculo aí, de 10 mm em x por 0 em y. É assim que o AutoCAD lê. Primeiro número sempre horizontal, segundo número sempre vertical.
Primeiro número sempre x, segundo número sempre y. Para separar um do outro, o símbolo vírgula. Ponto separa números decimais. Vírgula separa eixos. Não esquece disso, tá? Então 10,0 significa 10 horizontal, 0 vertical. Essa linguagem se repete também para o negativo. Se eu estou clicado aqui, independente de onde esteja a WCS, arroba menos 10,0. O AutoCAD abre uma linha para trás. Menos 10 ele entende que eu tenho que voltar. Se eu digitar arroba 0, menos 5, ele joga uma linha negativa em Y. Da posição que eu estou, arroba, o arroba faz isso, ele identifica o ponto que você está como ponto de partida e a vírgula separa os eixos. Então, arroba 0, quer dizer, eu não vou me movimentar na horizontal, eu não vou sair daqui. Vírgula menos 5, ele desce 5, porque menos é negativo, tá bom? Para criar linhas ortogonais desse jeito, eu tenho uma tecla de atalho que você encontra ali na sua barra de status. Essa primeira aqui, tecla F8, chamada orto, ok? Então, clico na tela, ligo a tecla F8, eu puxo linhas horizontais travadas e verticais travadas. Quero deixar a linha solta, F8, pronto, deixo a linha solta. Quero criar uma linha em diagonal, basta que a coordenada arroba seja passada com dois valores diferentes de zero. Por exemplo, 10,10. Quer dizer que eu ando 10 e subo 10, como se fosse uma rampa ou uma escada, né? Ando, subo, ando, subo. Valor diferente de zero, sempre vou ter um movimento de ponto, ok? Comando line. Agora o comando polyline. O comando polyline, também chamado de PL, você consegue, atalho PL, certo? PL na tecla, você consegue criar linhas unidas. Diferente da line, a polyline, quando você clica em um objeto, ele seleciona todos os outros objetos. Se eu fosse repetir a mesma coisa com o comando line, certo? Quando eu clico em um objeto, cada objeto é um separadamente. A polyline não une todos, certo? Mas se eu quiser unir todos os objetos e convertê-los em polyline, nós aprendemos aí um atalho para o comando join, J. J, Enter, seleciona todos os objetos e dou Enter, pronto, como se eu agrupasse. As linhas ficam unidas, todas em polyline. O AutoCAD converte, tá vendo aqui, ó, polyline. X faz o oposto, X Enter, comando Explode, ele desagrupa aquilo que estava unido, ok? Então, novamente, para acionar todos esses comandos, eu fiz o que? Era line, eu apertei J e dei Enter. Selecionei tudo, Enter novamente. Sempre o Enter para dar sequência. Ele uniu. Quero explodir, X Enter. Selecionou o objeto que eu quero explodir, Enter, pronto. Ele desagrupou os objetos, certo? Próximo comando, comando círculo. Existem N formas de se criar um círculo. A primeira você especifica o centro, depois especifica um raio. A segunda especifica um centro, depois o diâmetro. Cria um círculo que você não sabe nem onde é o centro, nem qual é a medida do raio. Você cria por 2 pontos ou por 3 pontos. As duas últimas opções você pode criar usando tangências de referência, ok? Por exemplo, se eu quiser criar uma ancoragem, né? Eu quero criar um ancorador, aquele que a gente chama de chumbadores. Suponhamos que você tenha aí um espaço entre os objetos, né? Eu quero criar um ancorador, ele precisa ter uma linha curva entre essas duas linhas. E precisa tocar essa terceira linha aqui. Então, eu não sei qual é a medida das linhas, eu não sei nada. Eu posso vir e utilizar o comando círculo tan tan tan. Eu crio um círculo que toque 3 linhas e ele não me pede raio, não me pede nada, certo? Aí eu poderia cortar e daí partir para o meu desenho comum, certo? Aí tá aí, eu consigo criar um ancorador. Eu jogo isso aqui um pouquinho para cima, tá aí. Já deu para enxergar mais ou menos o que eu quero dizer, né? Tá aí, se eu der um drawing, beleza. Beleza, cria um ancorador, ok? Além disso, é claro, eu consigo criar usando o comando C, Enter. Se eu clico, ele me pede um raio, eu não tenho o raio, tenho o diâmetro. Aqui embaixo a letra D maiúscula, certo? A letra D maiúscula não, a letra D, a referência de que a letra D é porque a letra do diâmetro, a letra D está maiúscula, quer dizer que a D é a tecla de atalho, D, Enter, ele muda de raio para diâmetro, certo? Então, ó, círculo, cliquei,
Observe que a linha puxando é a linha de raio. Dê Enter, virou linha de diâmetro. Ok? Também formas de criar um círculo. E por último, o comando retângulo. Aqui em cima você encontra o rectangle, retângulo, para você criar retângulos, é claro. Forma de utilização parecida com o comando polyline. Eu clico no ponto e jogo a coordenada do ponto oposto. No caso, se eu tenho este ponto, eu vou indicar para você. Então, este ponto é o primeiro, este segundo ponto é o ponto destino. Então, eu jogo uma coordenada, arroba 10,20, está lá. O AutoCAD cria uma linha, um retângulo para mim de 10 de base por 20 de altura. São comandos básicos de criação, os base que você viu na sua aula ou está revendo agora comigo, ok? Para verificar medidas, também aprendemos um atalho chamado DI. DI Dist. Eu clico num ponto, clico em outro, eu verifico as medidas aqui na linha de comando, ok? Então tá lá, ó, 10. DI de novo, clico num ponto, clico em outro, tá lá, 20. Então distância, o AutoCAD repete para mim o valor para eu poder verificar se o meu desenho está correto. DI, você verifica medidas de ponto a ponto. Fora isso, aprendemos alguns pontos de modificação. Aprendemos aí, no caso, a ver 3 comandos de modificação. O comando Move, M Enter, o comando Copy, CO Enter, e o comando Trim em associação com o comando Extend, certo? Move, Copy, Trim. Eu falei meio por cima do offset, mas daqui a pouco você vai ver na sua aula um pouquinho mais sobre esse comando. Então, Move, Copy, Trim. Move, Copy, Trim, ok? Move, clicando no comando Move ou acionando a tecla Enter, M de Maria, Enter. Ele pede para eu selecionar um objeto, eu seleciono, aperto Enter. Ele pede um ponto base e pede um ponto destino. Clique, clique, certo? Se o ponto base e o ponto destino forem pontos certos, por exemplo, eu quero que esse retângulo saia daqui e venha para cá. Eu tenho que clicar no ponto aqui e no ponto lá, correto? Então, Move, seleciono Enter, eu quero que ele saia daqui deste ponto certinho e clique neste ponto aqui. Você já aprendeu que os pontos notáveis evite que você erre, certo? Mas se eu quero movimentar o retângulo simplesmente daqui para cá, sem um ponto específico, eu não preciso clicar no retângulo, certo? Então, Move, eu clico aqui e arrasto para cá. A distância desse ponto que eu cliquei para cá é de qualquer ponto do retângulo para qualquer ponto no espaço. O Copy funciona exatamente igual. Seleciono Enter, clico, clico. A diferença é que eu consigo criar mais de uma cópia ao mesmo tempo. E você já sabe, se precisa que um ponto fique em outro ponto, basta clicar neste ponto. Copie daqui para cá. Eu não preciso ter medo disso, tá? Por último, comandos Trim e Extend. O comando Trim ele serve para cortar uma linha. Lembrando que o Trim ele funciona de duas formas diferentes, né? Eu vou passar esse retângulo aqui deste lado só para a gente poder entender. O comando Trim, sem ser acionado a segunda tecla Enter, você tem a opção de selecionar uma margem limite. Ou seja, eu quero cortar essa linha onde ela toca com essa. Então, ó, Trim, eu seleciono a linha limite, Enter. Onde eu clicar, ele corta. De novo, comando Trim ou tecla TR do seu teclado, seleciono Enter, onde eu clicar, ele corta. Segunda forma de utilizar o Trim, eu digito o comando Trim ou clico no comando Trim e antes de selecionar a linha limite, eu dou Enter novamente. Agora o AutoCAD está meio que com a tesoura na mão. Onde eu clico, ele corta. Eu não preciso mostrar a linha limite, tá vendo? Então, onde eu clico, ele corta. Independente se for do lado de dentro ou se for do lado de fora. O Enter, Enter, né, que eu brinco, é o Trim, Enter, Enter. Você clica, ele corta. O Trim, Enter, você primeiro demarca, depois ele corta. Acaba sendo mais rápido quando você quer cortar um elemento grande de uma vez só, porque você vai cortar tudo que for dele até a linha limite. A tecla Extend ela faz o oposto do Trim, certo? Se eu cortei uma linha e eu quero estender essa linha, EX Enter ou dentro do comando Trim você tem ela aqui dentro também, ó, o Extend, você consegue estender uma linha. 2 Enters, ela estende até o próximo ponto. Se eu seleciono uma linha limite, ela estende até a linha limite. Certo? Pessoal, espero que tenham entendido. Revisem quantas vezes for necessário esse vídeo. Aproveitem, ok?
e até a nossa próxima videoaula. Tchau!